Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, terça-feira, martes em espanhol, é uma energia masculina. Nessa super terça Show da Manhã, 9 de julho, e nós vamos falar sobre um tema que hoje é o tema que pode resgatar a essência e o DNA da humanidade. Então, todos os questionamentos giram em torno do ter. E como é o ser? Então, como você pode sobreviver sendo que você não se conhece? Qual é o seu relacionamento com a Santíssima Trindade, que é o espírito, a emoção e o seu corpo biológico? Então você vai saber tudo isso hoje, já que a vida é um show e viver é uma arte, como integrar corpo, mente e espírito e valorizar o ser e não o ter. Um bate-papo dos ativistas da felicidade com a nossa especialista Gleide Prado. É isso mesmo, nessa super terça, onde nós vamos trabalhar. É possível ter saúde emocional em um mundo tão caótico? Fique conectado, porque você vai saber tudo a partir de agora. Mas antes, vamos dar bom dia para a nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo pela minha queridíssima região, onde tudo acontece. A educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã com a Faculdade Integra. É a região dos negócios, do agro, dos serviços, da inovação e tecnologia, e dessas maravilhosas águas calentes que traz o mundo todo para celebrar o turismo termal e o turismo quântico com o espaço quântico Vegeton. Estou falando da nossa querida região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos a partir de agora com a Jovem Pan Centro-Sul 105.7, 4 anos conectadíssima em você. Bom dia aos nossos ativistas em Caldas Novas, Alessandra, Sérgio e Mayra, que são os coordenadores e conectam toda essa região agora com o nosso Show da Manhã. Dando bom dia para todos vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectada, 20 anos com a conexão que cura, elevando a frequência, elevando a sua energia e transformando todo em ativistas da felicidade. Então, muito bom dia a todos. Bom dia a quem está no YouTube, no Facebook e no Twitter, que também é Jovem Pan e é líder na web. E bom dia àqueles que vão assistir mais tarde no Spotify. É isso aí, estamos no Spotify. Então, tudo para você se conectar. Então, é a conexão que cura. Dando bom dia para nossa audiência e bom dia para todos os ativistas. Vamos dar bom dia para nossa convidada de hoje, é Gleide Prado. Muito bom dia, Gleide. Bom dia, Marcos. Bom dia, audiência. É uma honra estar aqui nesse programa. É um programa que eu sou assídua, sou ouvinte, então admiro muito esse trabalho e me sinto muito honrada e feliz de estar aqui para poder compartilhar esse tema, né, que para mim é muito caro, que é qualidade de vida, e esses 3 eixos, né, fundamentais que eu considero, né, mente, corpo e espírito. Muito bacana. Esse primeiro bloco vamos tratar de preliminares para nossa audiência se conectar, porque nós vivemos num mundo hoje onde a sociedade cansou. A humanidade vive uma sociedade do cansaço. O cansaço leva ao medo, o medo leva ao ódio, e é por isso que nós temos uma civilização tão polarizada. Se você não pertence, ou não assimila, ou não concorda com o meu estilo ou meu pensamento, você vira o outro. E o outro é o inimigo.
Então é por isso que a gente assiste essa polarização. E muitas vezes você busca um apoio, um auxílio, a terapia, todos falam, não, é porque tudo está dentro de você. Mas você não sabe o que está dentro de você. E aí? Como se autoconhecer? Preliminarmente, minha querida Gleide, como se autoconhecer? Bom, eu acho que nós, seres humanos, nós devemos minimamente nos questionar aquelas perguntas básicas, né, Marcos? Por que nascemos, por que estamos aqui, para onde vamos? Porque senão nós seremos zumbis da nossa existência. Então, eu penso que seres humanos que nasceram com cérebro para pensar, né, que é o nosso caso, né, somos homens sapiens sapiens, né? Então, nós precisamos nos questionar e ir em busca dessas respostas. Lembrando que a resposta, ela está dentro da gente e dentro daquilo que faz sentido. Por isso que eu falo que é tão importante a conexão com a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de espiritualidade institucionalizada. Eu falo de uma espiritualidade que é uma dimensão natural e imanente de todo ser humano, né? Nós somos seres espirituais. Então, nós precisamos ir em busca dessa nossa espiritualidade e nos conectar da forma que faz sentido para a gente. É muito legal isso, porque assim como todo mundo fala, tudo está dentro de você, respira, relaxa e o mundo está em um turbilhão. E as pessoas esquecem. E nós temos uma cultura de materialização das coisas, inclusive do espírito. Então, nós esquecemos ou temos uma cultura que nunca valorizou a espiritualidade. Por isso a gente se apegou nessas instituições que você acaba de dizer, chamadas religiões. E a materialização do espírito faz com que a gente esqueça ou inverta os polos. Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. E não uma experiência humana ou um ser humano vivendo uma experiência espiritual. É um paradoxo muito grande todo esse processo. E muitas vezes tem muito preconceito, porque o ter hoje está acima de qualquer circunstância. Você que é uma profissional, para quem não conhece a Gleide, ela de advogada se transformou em psicoterapeuta, ao mesmo tempo especializou em psicologia transpessoal e trabalha hoje muito como instrutora ou facilitadora ou transformadora através do Mindfulness, que é você tentar se autoconhecer através da sua essência básica. Mas as pessoas hoje, você assiste aí todos os dias, um descompasso entre os três pilares que poderia fazer com que a gente estivesse num outro patamar, numa outra dimensão, que é o espírito, a mente e o corpo. Então a gente assiste relações afetivas que terminam em feminicídios, relações afetivas que terminam em agressões e violências. Uma preocupação, assim, narcisista de transformação do corpo, onde muitas vezes coloca em risco a própria vida. Tudo por uma falta de conhecimento ou por uma falta de consciência espiritual. Em 2 minutos, como a gente pode fazer com que as pessoas se sensibilizem e regresse na importância do ser, porque o ter é consequência? Tá, vou tentar ser sucinta. Primeiro, eu acho que é necessário a gente contextualizar que essa desconexão com o ser, ela é cultural dos países capitalistas. Porque nos países orientais, por exemplo, né, Índia, Tibete, China, essa conexão com a espiritualidade é natural e eles aprendem isso desde pequenos. E o que aconteceu com a nossa cultura, que eu entendo, é que como vinculou a espiritualidade com a religião, e a religião ela é muito dogmática, isso acabou afastando as pessoas dessa espiritualidade. E nós precisamos entender que a religiosidade é um religare com o sagrado, né? Então, é uma religação
do nosso ser com esse ser maior, né? Que você pode chamar de Deus, de grande espírito, né? De energia, de campo quântico, enfim, cada pessoa tem a forma de entrar em conexão com esse sagrado, né? Mas por conta da nossa cultura e por conta das religiões que sempre pregaram que tudo é pecado, que vai para o inferno, as pessoas acabaram desconectando dessa verdadeira essência desse sagrado. E como você mesmo disse, né, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Isso aqui é apenas uma escola, né? Eu brinco que nós estamos num planeta escola, cada um num nível de consciência, como se fossem séries, né? Então, todo mundo está onde deve estar, de acordo com o seu nível de consciência. Mas essa expansão de consciência, ela é necessária, porque nós hoje no Ocidente percebemos que um ser desconectado da espiritualidade, que é essa dimensão natural e imanente de todo ser humano, já que é a nossa verdadeira essência, ele está, digamos que, manco de um de seus pilares. Então, é necessário nós resgatarmos esse pilar da nossa espiritualidade. E como eu posso me conectar com a espiritualidade? A espiritualidade está em tudo, está tudo interconectado e somos interdependentes. Eu posso me conectar com a espiritualidade através da natureza, né? Através de uma prática contemplativa, né? Mindfulness vem justamente dessas práticas contemplativas, porque se originou-se no budismo, né? E aí um cientista muito sagaz, né, que é Jon Kabat-Zinn, ele entendeu através de pesquisas científicas que isso, através da pesquisa de mentes, né, desses meditadores, através de exames de neuroimagem, foi possível comprovar o quanto essas práticas faziam bem para essas pessoas e traziam bem-estar. Tanto que tem um monge, eu não me recordo o nome dele agora, mas ele foi considerado o homem mais feliz do mundo, né? Então, a gente tem que partir da premissa que a felicidade e a paz, Marcos, ela realmente está dentro de nós. Nós precisamos encontrá-la através de ferramentas e através de conhecimento, porque a paz interior, ela como que eu vou te falar? A gente encontra essa paz através de, por exemplo, do Mindfulness, através da psicoeducação, através da consciência. Eu ensino os meus alunos a terem mais consciência de si mesmos e, em consequência, eles vão encontrando essa paz através dessa autoeducação e desse autoconhecimento. É muito legal esse tema, porque as pessoas não tem mais curiosidades como tinham antigamente todos os filósofos, todos os pensadores. E quando se fala em contemplar, as pessoas já viraram professores de Deus. Então todo mundo é professor de Deus, porque a contemplação é você ter uma competitividade de quem sabe mais do que o outro, quem conhece mais do que o outro, e a gente acaba vivendo no mundo da escuridão, onde a luz não é capaz de transformar o escuro em sombra, porque parece que a escuridão está mais importante do que a luz, assim como a matéria está mais importante do que o espírito. Mas eu vou deixar a nossa audiência respirar por 40 segundos. Eu vou chamar um anjo acelerador que ilumina, já que nós estamos aqui no Estúdio Marelli, o nosso ambiente motiva, e tudo isso aqui é para a gente demonstrar para você que a vida é um show e viver é uma arte. E educação é tudo, até nesse papo que nós estamos tendo, porque se você não se educar espiritualmente, você não vai se conectar. Então, falou em educação, que é um trampolim para uma nova cultura cidadã e um resgate da humanidade, você tem que continuar a sua história na Faculdade Integra. É uma faculdade completa na região Centro-Sul, em Caldas Novas, atendendo todo o Brasil. É do grupo Unifazam, que tem mestres, professores e doutores, e um centro universitário nota máxima no MEC, para você se graduar, transformando-se num profissional de sucesso, mas um ser humano completo. Então continue a sua história com muito mais sucesso, com muito mais conhecimento, autocrítica e um autoconhecimento espiritual. O lugar certo para continuar a sua história é a Faculdade Integra. Então acesse www.faculdadeintegra.edu.br e seja um ser humano no seu tempo ou no novo tempo da humanidade.
É muito legal. Nesse primeiro bloco a gente está trabalhando as preliminares para você entrar nesse entendimento. Nós vamos aprofundar no segundo bloco sobre esse autoconhecimento, a contemplação, mindfulness, meditação, respiração, que às vezes todo mundo acha que isso é uma bobagem. Porque a indústria farmacêutica impôs na sua cabeça que tudo se resolve com uma fórmula química. E até a cura está dentro de você. Tudo está dentro de você. Então, diante disso, Leide, você falou sobre se reconectar, assim como se religar, que é a verdadeira essência da espiritualidade. Tem um autor hoje que está muito celebrado no mundo pela sua visão profunda dessa nova etapa da humanidade, que é o Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, mas com uma vida longa na Alemanha, com todos os seus estudos e formação. E ele tem livros maravilhosos, como A Sociedade do Cansaço, A Sociedade Paliativa, e esse questionamento todo de que a gente deixou de ser gente. E ele traz um livro muito legal, que é um livro da sua experiência de contemplar e observar as coisas, que é o Jardim Secreto, de Loa. E ele fala que quanto mais ele cultiva o seu jardim, mais ele encontra Deus, mais ele encontra esse ser criador, mais ele encontra esse ser quântico, ou como as pessoas querem denominar essa divindade suprema, porque ele fala da perfeição da natureza, que é a perfeição humana. Então a gente não se conhece mais e a gente não presta atenção de que as pessoas antigamente falavam com as árvores, falavam, esse cara é maluco, né? As plantas conversam com você, a flor se desabrocha de uma forma diferente quando recebe a sua energia. E isso é o ser humano com a natureza. Imagine o ser humano com o ser humano que tem a mesma essência, se eles potencializassem ou religassem toda essa potencialidade espiritual, que a gente chama da vitalidade verdadeira, essa luz, que tem dentro de cada um. E muitas vezes uma simples respiração, muitas vezes uma meditação, te dá um caminho. Só que as pessoas não têm mais tempo para isso. Eu não tenho paciência para meditar, não tenho paciência para respirar. Como é que você vê tudo isso? 2 minutos para você. Bom, primeiro, eu acho que não existe eu e a natureza. Nós somos natureza, né? Então, assim, os minerais estão na natureza, estão em mim, o ar está lá fora, está em mim, a água está lá fora, está em mim. Então, nós somos natureza. Então, eu acho que já deveria ter essa primeira compreensão aí de que não tem o eu e lá. Somos todos feitos da mesma matéria, né? Existe um fluido que permeia tudo isso e todos nós somos feitos desse mesmo fluido. Agora a pergunta você pode repetir porque eu esqueci, Marcos. Como resgatar tudo isso? Como as pessoas passarem a prestar atenção nelas mesmas, se autoconhecer, se reconectar, se religar. Eu acredito que na educação, Marcos, e no caso do meu trabalho é na psicoeducação, é na conscientização. Eu acredito que espiritualidade deveria ser oferecida, espiritualidade sem dogmas, né? Essas conexões com o ser, ela deveria ser oferecida na educação primária, como o Mindfulness é hoje oferecido em grandes escolas, por exemplo, ao redor do mundo, né? Universidades hoje como Massachusetts, Yale, MIT, Oxford, todas estudam e pesquisam Mindfulness, que é essa arte dessa reconexão, né? Então, nesse mundo que nós vivemos caótico, é necessário, né? E cada vez mais fundamental e crucial que a gente aprenda esses recursos de reconectar conosco, até porque esse tipo de prática, ele nos ajuda a ter autorregulação emocional. E autorregulação emocional num mundo onde nós somos bombardeados de informação, se torna hoje uma habilidade, uma competência que faz toda a diferença entre as pessoas.
Então eu falo que isso não é mais algo que as pessoas podem considerar isso como, isso é fútil ou isso é uma bobeira. Não, isso é essencial para o mundo de hoje. Até porque a própria OMS nos diz que até 2030 a nossa pandemia vai ser de depressão. É a pandemia emocional, que nós vamos tratar isso no segundo bloco com profundidade. Eu vou trazer, que eu estava com saudade, de trazer as pérolas do meu querido Nelsinho para essa semana, para você celebrar as férias. Estou falando da Casa Ouro e Del Maipo, harmonizando a vida com vinhos e felicidade para você. E essa semana você não pode perder. Tem um Prosecco 1913, que é brasileiro, uva glera, o preço melhor ainda para você levar para onde você for celebrar as suas férias e os seus momentos. 98 por R$ 85. Corre e compra uma caixa que vale a pena. Tem o Bela Vista Rosé chileno, para quem gosta de um rosé chileno com uva Syrah. Olha que sofisticação. E maravilhoso, olha o preço. Corre e compra 2 caixas, 59 por 49. Isso não existe. Um vinho Bela Vista com esse preço não existe. E tem o Chardonnay, se você preferir, do Bela Vista chileno, pelo mesmo preço, 59 por 49. Tudo isso na Casa Ouro, na T63, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver, mesmo quando o Corinthians perde para o Cruzeiro. É isso mesmo, os corintianos não apareceram aqui ainda na Jovem Pan, porque estão esperando passar o azulão que amarelou todo mundo. Mas nós estamos aqui falando de uma conversa que é muito interessante, já que autoconhecimento é tudo. E nós estamos com a profissional que vale a pena você conectar. E se você não entender direito hoje tudo que nós estamos falando, fica no YouTube registrado, você assista novamente, porque vale a pena. Eu vou trazer aqui para vocês o seguinte: todo mundo hoje, no mundo ocidental, tem uma afinidade com a jornada do Mestre Jesus. E os dogmas tiraram todo o conceito de quem foi esse ser iluminado. Então, quando a gente fala em educação, ele foi educado em uma comunidade que já praticava tudo isso que nós estamos falando, que é o mundo dos essênios. A comunidade dos essênios reuniam pessoas de várias partes daquele momento do planeta, que tudo se resumia mais ou menos na mesma região, que não aceitava todos os dogmas religiosos e nem as imposições de formas de governo, porque eles tinham a sua própria natureza de ser. Então, todos eram educados dentro desse conceito. Meditar, respirar o próximo, contemplar, e tinha vários graus. E foi nesse ambiente que esse ser foi recebido e criado. Então, quando a gente escuta as mensagens, quando ele fala que tudo está dentro de você, quando ele falava que você pode fazer melhor do que eu, porque quem faz é o Pai e o Pai também está dentro de você, é essa tentativa de a gente nos reconectarmos, de religarmos a potencialidade divina que está em cada um de nós, que foi distorcida pela história. Mas nós continuamos sendo essa mesma essência vital de luz, energia e espírito, que virou mente, corpo e espírito, para todo mundo entender. E essa é a mais ativa Santíssima Trindade. Essa é a verdadeira Santíssima Trindade. Então, diante disso, minha querida Gleide, para a gente fechar esse bloco das preliminares, essa religação, essa reconexão, para que a gente volte a ser verdadeiramente esse ser, qual é o primeiro passo dentro da sua transformação e autotransformação de advogada, psicoterapeuta, passando por todas as religações que estava durante toda a jornada da humanidade aí, mas que a gente resolveu apostar na ciência, na tecnologia, na inovação e descaracterizar a verdadeira essência da humanidade. 3 minutos para a gente fechar esse bloco.
Então, falando a partir da minha experiência, né, que de advogada psicoterapeuta e instrutora de mindfulness hoje, né, eu falo que eu vivi todos esses desafios dessa desconexão com a espiritualidade, Marcos. Então, isso me adoeceu. Porque quando a gente nega essa dimensão que é natural de todo ser humano, nós adoecemos. É por isso que eu acredito que o mundo está doente, né? Justamente em decorrência dessa separatividade. Dentro da filosofia, eu aprendi com uma autora chamada Helena Blavatsky, que eu acredito que você saiba quem é, onde ela trazia, ela cunhou um nome de heresia da separatividade, né? A sociedade nos fez fragmentados, né? E nós não somos seres fragmentados, né? Nós somos seres integrais. E um ser humano, ele só vai ser amplamente atendido e compreendido em suas demandas e desafios quando ele é atendido em todos esses pilares, né? Chega um paciente para mim no consultório, dentro da minha abordagem transpessoal, né? A própria abordagem já diz, né? Trans, além do pessoal, né? A demanda que ele vai trazer para mim, eu vou entender não só a parte biológica, física, né? Não só a parte emocional, mas nós também vamos trabalhar essa dimensão da espiritualidade com esse paciente, com esse cliente, dentro daquilo que ele entende ser espiritualidade. Não é a espiritualidade que eu concebo, porque essa é minha subjetiva, mas é desenvolver nele essa reconexão, esse religar dele com essa espiritualidade latente e imanente, né? Porque nós temos essa semente, ela só precisa florescer. Como você mesmo disse, né? Nós somos faíscas, centelhas, né, desse grande espírito, dessa grande luz, né, dessa grande consciência. Está dentro de cada um de nós, mas como eu faço essa semente florescer? Né? Esse é o trabalho, né, de trazer essa consciência dessa necessidade. Então, eu acho assim que nós somos beija-flores da paz, como diria, né, Pierre Weil, o fundador, né, da Cidade da Paz, da Unipaz, que é a faculdade que eu sou egressa, né, e somos beija-flores da paz. Se essa conversa nossa hoje, por exemplo, ela potencialmente cair em um solo fértil de uma ou duas pessoas, ainda que 20 mil estejam escutando, né? Essas duas pessoas são aqueles filhos pródigos do Cristo, né? Se tiver pronta para despertar, vai ser nesse momento, né? Muito bem. Eu tenho aqui muita certeza que nós somos sementes. Por isso a gente tenta fazer todos os dias as pessoas se religarem, que a vida é um show e viver é uma arte. É a arte de viver que o Pierre Weiss tanto proclamou. Então, e que todos que buscaram dar experiências próprias, como Buda, como Maomé, como Jesus e tantos outros, demonstraram que a luz está dentro de nós. Se iluminar é você se religar, não é você achar que vai virar um monge. Não, você já é um monge, basta você se autoconhecer. Mas vamos para um break dos Anjos Aceleradores. Você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas, você tem que conhecer a GASC e você começar a proporcionar experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e monetizar exponencialmente em todos os canais. O novo é agora, o novo é hoje, o novo é GASC. E para celebrar o mundo maravilhoso, que é a referência do mercado imobiliário goiano, que hoje é referência nacional, a gente traz para você que agora a ADEME inovou de vez. Você sabe que a ADEME é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que traz uma cartilha que durante o programa Show da Manhã, a partir de amanhã, você vai conhecer todos os capítulos dessa cartilha de como você garantir o seu investimento no mercado imobiliário, que é referência. Então, como comprar o imóvel na planta, de quem comprar, de quem não comprar, quais são os itens que vão te dar garantia e segurança do seu investimento. Fique conectado, porque a ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, traz tudo isso facilitado para você. A vida é um show e viver é uma arte, então vamos para um pam 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 e a gente já volta com Gleice Prado no Show da Manhã.
Show da Manhã Jovem Pan, primeiríssima rádio revista, nessa super terça, 9 de julho. Estamos aqui com um tema maravilhoso, onde nós vamos celebrar os 3 pilares que poderia resgatar esse conceito maravilhoso de humanidade. Estamos falando de mente, corpo e espírito. E uma provocação: é possível ter saúde emocional em um mundo tão caótico? Nós estamos aqui com a Gleide Prado e, nas preliminares do primeiro bloco, nós já fizemos um passeio de como é o primeiro passo. Como você se religa, se reconecta naquilo que você tem de essencial. Como celebrar a vida, você descobrindo que você é um grande ser. E não só o seu ter. Então é isso. E no segundo bloco, eu sempre falo que as nossas conexões de sincronicidade são maravilhosas. Porque o Cury, que é o mantra nosso de cada dia, o psiquiatra mais lido no planeta, traz uma expressão ou uma reflexão que vai facilitar tudo isso para você. Então o Cury diz: é necessário treinar o eu para administrar pensamentos, ideias, imagens mentais e fantasias. Ou seja, você pode ser capaz de reeditar o filme do inconsciente, sobrepondo novas experiências sobre as antigas. Esse é o maior desafio da inteligência, já que nós somos Homo sapiens sapiens. E é isso que a nossa querida Gleide traz para nós, porque ela fez a mesma coisa que o Cury está fazendo. E ela virou uma treinadora, uma orientadora, uma transformadora através dessa religação. Então, de advogada a psicoterapeuta. E o tema de hoje é esse. Antes da gente dar sequência, eu vou dar bom dia para os nossos 2 ativistas que chegaram no segundo bloco. Meu escritor e empreendedor, meu irmão de coração, Geraldo Rocha. Muito bom dia com todo o seu ativismo. Bom dia, Marcos Vinícius, um prazer estar aqui. Desculpa chegar no segundo bloco, mas eu vim de Pirinópolis para estar aqui nesse programa, né? Prazer aqui encontrar Rosenval, a Gleide. Muito bom, tema interessante. Bom dia, audiência. E o nosso ativista, que lá fora é jornalista, mas aqui ele é ativista porque o ambiente motiva ele ser ativista, porque nós estamos no Estúdio Marelli. Rosenval Ferreira, muito bom dia. Bom dia, eu faço questão de enfatizar que lá fora estou procurando ser mais ativista do que jornalista e encontrar aqui uma colega profissional, a Gleide, que me deu um abraço generoso, porque nós somos terapeutas transpessoais, ela na ativa e eu só formado. Isso é um prazer muito grande. E hoje vem a calhar porque a gente pode falar um pouco sobre a doutora Cássia Oliveira. Oportunamente quero introduzir aqui, muito interessante, essa pesquisadora goiana que está fazendo um sucesso muito grande com um livro original e muito interessante. Muito bem, voltando ao tema que nossa audiência já acompanhou no primeiro bloco, eu sou capaz de afirmar hoje, Gleide, que toda essa efervescência do pensamento do Bill Churran, que a gente tanto celebra aqui, a gente de vez em quando faz inclusive uma tentativa de oficina para a pessoa entender esse conceito desse novo momento da humanidade, e onde ele enfatiza que nós estamos vivendo a sociedade do cansaço. Eu enfatizo e traduzo que nós estamos vivendo a sociedade da doença. Porque a sociedade do cansaço e do medo é a sociedade da doença. Então nós celebramos muito mais a doença hoje do que a própria vida. Já que se tudo está dentro de nós, e quando você começa a se religar e descobre que o seu eu sou é a presença divina em ação, e você é capaz de descobrir que você pode promover verdadeiros milagres na sua vida. Mas para isso tem que se religar, tem que se reconectar. Qual a sua experiência de autotransformação que sirva de referência para a nossa audiência, onde esse religar
esteja conectado e que é verdadeiramente o mindfulness? Então, como eu havia começado a comentar no primeiro bloco, eu era advogada e vivi um desafio, um conflito com essa profissão, porque eu não me identificava eticamente com ela. Só que eu me formei muito jovem, né? Venho de uma família onde meus irmãos também são advogados, né? Eu me especializei nessa área. Então era aquele conflito de continuar dentro dessa profissão, mas eu sentia que dentro de mim a minha alma não queria isso. E durante a pandemia, esse ficar em casa, ele não ressoou só como ficar nessa casa de concreto, mas ecologia interior. Eco vem do grego, casa interior, né? Foi quando eu me religuei com a minha casa interior e trabalhei essa minha ecologia interna, né? Foi quando eu vendo e observando a impermanência da vida, né? Esses insights foram acontecendo e eu resolvi fazer a minha transição de carreira e comecei a estudar, busquei formação, fui atrás da Universidade da Paz, formei em psicologia transpessoal e desde então eu não parei mais. Só que a minha ansiedade estava no pico, né? O Brasil é o maior país do planeta em ansiosos, né? Eu faço parte dessa estatística, né? Desse mapeamento da OMS. Contudo, hoje a minha ansiedade ela é bem controlada, porque eu tenho habilidades e competências de manejamento de ansiedade, e foi nesse ponto que eu encontrei Mindfulness como uma alternativa à medicação, né? Você justamente havia falado, né, que a indústria farmacêutica ela quer que a gente tome remédio. Só que a audiência e as pessoas precisam saber que a medicação é importante, sim, mas existem caminhos alternativos. E meditação é uma delas, mindfulness é uma delas. E assim, mindfulness entrou na minha vida e foi tão transformador na minha vida que eu falei assim, gente, eu preciso aprender isso para ensinar, porque isso mudou a minha vida. A minha medicação eu consegui diminuir em 75%. Então, hoje eu ainda tenho um suporte, não tenho vergonha de falar, porque eu acho que é preciso, né, a gente tirar esse estigma, né, das doenças psiquiátricas, né? O ser humano, ele tem dores e faz parte da humanidade ter dor, né? Nós sofremos, mas como nós lidamos com isso? E o que eu posso fazer para não ficar, por exemplo, alheia ao mundo, alheia à vida, né? Então, eu fui atrás de caminhos alternativos. Foi quando o Mindfulness entrou na minha vida. Muito bem, antes de entrar na sessão de curiosidades, você acredita, meu querido escritor e empreendedor Geraldo Rocha, que a literatura, você se transformar em um escritor de sucesso, com prêmios e realizações, é um tipo de religar a sua verdadeira essência e conexão? 2 minutos para você. Acredito que sim. Inclusive, nas minhas palestras, nas minhas inspirações, eu digo que eu ressignifiquei a minha vida, né? Só que como aquele menino, aquele ator da Globo, que teve um acidente aí, eu não me lembrei o nome agora, perguntaram para ele se aquilo tinha mudado a vida dele. Ele disse que não, eu continuo a mesma pessoa, apenas com uma visão diferente da realidade. Então, a literatura, ela me resgatou uma essência que estava guardada e um pouco embaçada por essa vida louca, sem sentido, que 99,9% das pessoas vivem. O que eu descobri foi que o seguinte, eu estava fazendo muita coisa e, na verdade, nada daquilo estava fazendo sentido do ponto de vista de um legado. E o que eu busquei foi o seguinte, poxa, se eu posso parar agora e ressignificar a minha vida, por que não? Essa é a grande pergunta. E isso foi feito de uma forma bastante tranquila, né? Os traumas a gente vai carregando, porque você não desliga deles, mas acredito que foi um encontro, sim, com a essência do meu eu mais interior, onde eu me despi através dos meus livros para pessoas que eu nunca tive o contato, nunca havia conhecido. Muito bem, Rosenval Ferreira, que está celebrando o ativismo da felicidade, você acredita que
se transformar, se autoconhecer e começar a realmente acreditar no ativismo da felicidade foi um religar para você? Definitivamente, Marcos Vinícius, eu sempre tive um embasamento, mas não canalizava esse embasamento. Eu estudei bastante, tanto que formei em terapia transpessoal, que é uma coisa muito bacana. Eu tive insights de toda a natureza, fiz muitos cursos, mas eu não conseguia canalizar isso. Com 7 anos aqui do programa, você acompanhou isso, então você pode corroborar. Eu fui gradativamente entrando num outro tipo de vibe. Me libertou de uma série de coisas que, mesmo com embasamento, eu não conseguia me livrar de certas amarras. E essa liberdade de ação canalizada para o lado correto, que sempre foi minha vibe, mas eu nunca pude exercê-la por questões, inclusive, profissionais. O jornalismo parece que exige aquela coisa belicosa, aquela coisa... Porque eu vim de uma escola que era essa. Aí eu consegui dizer, pera um pouquinho, o meu embasamento pessoal não é esse, eu vou canalizar para aquilo que eu considero mais positivo. Hoje eu faço isso com muita naturalidade. Isso foi libertário para mim e, inclusive, me rejuvenesceu. Não só rejuvenesceu sob o ponto de vista espiritual, como me rejuvenesceu fisicamente. Então, eu tenho esses 7 anos foram muito importantes para mim aqui no programa. E eu imputo isso ao que eu aprendi com todos vocês aí, inclusive você e os nossos convidados. Muito bem, é uma coisa muito interessante que a gente tem que ressaltar para a audiência. E quando a gente fala em religar, reconectar, são experiências que cada um tem a sua, mas a transformação vem imediatamente. E tudo que está dentro reflete fora. Então, se você é uma pessoa deprimida, angustiada, ansiosa, a sua aparência, por mais maquiagem que você coloque, por mais roupa que você coloque, ela vai continuar sendo deprimida, angustiada e ansiosa. E a partir do momento que você faz um religar interior, o exterior também se manifesta. É por isso que no primeiro bloco a gente falou aqui do beija-flor, da paz, mas da semente. É o desabrochar da semente. A semente tem que se arrebentar por dentro para poder florescer, para poder brotar. E é isso que acontece numa transformação de alguém que começa a escrever. Você está se arrebentando por dentro e colocando para fora a sua essência, assim como no ativismo da felicidade que a gente insiste aqui. E aí não é que as coisas passam a deixar de ter valor. Todo mundo quer conquista, todo mundo quer buscar algo diferenciado, mas você vai buscar com propósito, com essência, e você não vai se vender de uma forma extremamente abusiva ou prostituída para alcançar alguma coisa. Porque muitas vezes o que adoece é você estar negando a sua essência em troca de migalhas. E sejam migalhas afetivas, migalhas financeiras, migalhas de sucesso. Porque aquilo te alimenta o ego, mas não te alimenta o seu eu verdadeiro, o seu espírito. Então, essas reflexões, para a gente poder entender essa dinâmica, porque tudo que a gente está assistindo nesse momento, nesse planeta caótico, colabora com esses percentuais, esses índices de angústia, depressão, violência, guerra, e muitas vezes a gente está esquecendo de celebrar na nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro poder, que é de autoconhecer. Eu vou trazer um anjo acelerador para a gente entrar numa sessão de curiosidades, perguntas e respostas dos nossos ativistas com a nossa convidada Gleide Prado. Então eu vou trazer: saúde é seu maior patrimônio. Então você tem que se cuidar, porque a saúde garante a sua vitalidade espiritual. Então você sabe que tem que checar, fazer exames, e na hora de buscar um exame confiável para você e para o seu médico é Laboratório Núcleo. Tem equipamentos de última geração, inteligência artificial, mas tem gente cuidando de gente, especialistas para garantir um exame confiável para você. E agora o Núcleo também traz o Centro Médico Núcleo, uma grande novidade para você ter consulta com especialistas por preços acessíveis. E você já sai com seus exames laboratoriais. Núcleo, Laboratório Núcleo,
e Centro Médico Núcleo, garantindo sua saúde, porque cuida de você, da sua família e de todos os goianos. Vamos lá. 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Curiosidades, começo com você, Rosenval Ferreira. Cravado aí, Piscão. Doutora, tem um livro interessante da doutora Cássia Oliveira, Neurociência da Paixão. Ele está, inclusive, sendo revolucionário, porque ela estudou a química da pessoa quando está apaixonada. E ela fez o seguinte, ela pegou, por exemplo, pessoas que não estavam apaixonadas, coletou ali os dados laboratoriais e depois fez esses mesmos dados quando a pessoa está apaixonada. E provou cientificamente que todos os oligoelementos, tudo aquilo que a pessoa tem de proteção, de carga, de proteção viral, tudo aumentou e ficou uma coisa maravilhosa. Eu acho que isso cientificamente mostra que a pessoa apaixonada, que não precisa ser talvez uma paixão assim por outro ser humano, né? Por alguma coisa, ela quimicamente faz diferença, né? Interessante isso, né? Eu queria que a senhora falasse sobre essa equação, e esse livro que está aí é muito admirado pelos cientistas. Né? Bom, eu vou falar a partir da minha experiência. Eu acho que a gente tem que primeiramente se apaixonar por nós mesmos, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Cristo falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, primeiro eu me amo e a partir desse sentimento de me amar, eu reverbero isso no meu entorno, né? Então, como eu posso me amar? Me conhecendo, sabendo quem eu sou, qual é a minha verdadeira essência, né? E a partir do momento que eu me enamoro de mim mesma, enquanto eu me reconheço centelha divina do Criador, né, desse grande espírito criador de todas as coisas, não tem como eu não me amar, porque eu sou perfeita, né? Ainda que eu enfrente desafios na ordem da matéria, né, porque nós estamos aqui, né, na 3D, né, sendo desafiados o tempo inteiro, mas também hoje eu tenho uma visão que foi uma quebra de paradigmas para mim, que hoje não existem problemas, né? Não existem reclamações, existem somente agradecimentos, porque tudo que eu passo eu sei que existe uma grande pedagogia amorosa por trás para que eu aprenda e evolua, porque nós estamos aqui para evoluir, né? Isso é inegável, ainda que quem nos ouça não creia nisso ou ainda não atingiu esse nível de consciência, ele vai caminhar para esse mesmo espaço de uma hora ter que sair dessa escuridão, porque a escuridão nada mais é do que a ausência do conhecimento, a ausência da luz, né? E quando a gente fala de morte e renascimento, por exemplo, nós estamos falando de morrer para a ignorância e nascer para o conhecimento, nascer para essa grande luz. Muito legal. Vamos lá, meu querido Geraldo Rocha. 1 minuto para perguntar, 1 minuto para responder. Eu gostaria que olhasse o tempo com mais precisão aí, porque o nosso tempo é curto e o papo é longo. Diga aí, Geraldo. Gleide, eu observo muito as pessoas dizerem essas frases clichês de que eu tenho que me conhecer para conhecer o outro, mas a maioria das pessoas que a gente vê aí no dia a dia, elas se conhecem, mas elas querem a vida do outro. E aí torna-se uma pintura um tanto quanto falsa para as redes sociais e uma pessoa mais angustiada ainda para dentro de si mesma. Como você, como terapeuta, enxerga isso? Eu acho que a pessoa tem que estar com já essa semente pronta para germinar. Sabe, tem uma passagem de Sócrates, né, que um dos discípulos dele pergunta a ele se tinha como ele transformar alguém em filósofo. E ele responde assim, olha, minha mãe, uma grande parteira, ela dizia, não tem como eu fazer uma mulher que não está grávida dar à luz. Então, a gente precisa respeitar também o nível de consciência das pessoas. A pessoa tem que estar no ponto para que essa semente floresça, porque senão todo movimento que ela fizer vai ser superficial e plástico. Muito legal essa resposta, muito profunda, e a gente tem que poder fazer análises comparativas daquilo que a gente fala aqui.
Porque todos buscam a felicidade, todos estão atrás da fonte da eterna juventude. E nós fomos educados, a gente volta na educação, onde a gente tem um saudosismo de uma coisa que a gente não viveu. Então, quando prometeram ou nos responsabilizaram que a humanidade está pagando o preço de ser humano porque nós comemos a fruta do conhecimento e nós fomos expulsos do paraíso, então essa fábula já colabora para que a gente não tenha o verdadeiro entendimento da potencialidade que nós somos. Como nós, imagem e semelhança do Criador, seríamos expulsos. Por mais que um filho se equivoque, por mais que uma filha se equivoque, você jamais expulsaria ele de sua casa. É só a gente começar a fazer uma religação de processos. Isso interessa a quem? Quem está por trás disso de promover uma sociedade doentia? Então, quando nós abandonamos a espiritualidade e abraçamos os dogmas daqueles que lideravam processos, sejam governamentais ou religiosos, nós começamos a perder e a confundir a nossa essência. Quando nós perdemos o sentido da liberdade e do direito de ir e vir, que é inerente do ser humano, nós começamos a deixar de ser animais políticos. Então nós estamos terceirizando nossos processos e buscando curas imediatas, descobertas imediatas. Então muitas vezes uma imagem de Instagram é muito mais sensível do que um autoconhecimento para se relacionar. Muitas vezes uma química farmacêutica é muito mais atrativa do que você fazer como os antigos ou como os animais fazem, como a natureza faz, uma dieta de reeducação alimentar para o seu organismo estar saudável. Porque não tem alma saudável sem o organismo saudável. Não tem espiritualidade saudável sem o corpo estar saudável. Então nós temos que lembrar que nós vivemos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E a experiência humana deveria estar regida pela experiência da espiritualidade. Nós invertemos o processo. Percepção e realidade. Geraldo Rocha, 1 minuto. Percepção e realidade, Gleide, 1 minuto. E Rosenval, 1 minuto. Eu começo com você, meu querido Geraldo. Então, profundo essas conjecturas acerca da mente humana, acerca do ser humano. Eu sinceramente acredito que a nossa jornada como ser humano é um desafio constante. Não canso de dizer que nós estamos sempre recomeçando, e o recomeço é uma oportunidade de você fazer melhor. Muitas pessoas não fazem, insistem na mesmice, mas eu acredito que todos os dias nós temos oportunidades. Só que nós somos bastante complexos, e isso a Gleide deixou aqui claro, né, do preparo da pessoa para isso, da semente. Eu também busco muito isso, inspirar as pessoas para isso, sabe, Gleide? Mas o que eu vejo é que existe sim uma grande tendência de a gente transitar por águas muito rasas, sabe? É mais cômodo, é mais rápido, as respostas são mais satisfatórias. E isso, você que é especialista, deve deparar com isso todo dia. Isso traz exatamente uma profundidade de emoções calcificando a vida dessas pessoas de uma forma muito dura, que é, poxa vida, caminhei por águas rasas e encontrei as dúvidas nas águas profundas. É assim que eu vejo que a humanidade está caminhando no sentido geral, sabe? 1 minuto para você, Rosenval. Marcos Vinícius, é claro que sobre temperatura e pressões normais, ninguém em sã consciência expulsa um filho, expulsa um familiar de casa. Mas eu tenho por mim que há um momento que essa expulsão é necessária. Se a pessoa for negativa ao ponto de não
não contribuir com absolutamente nada, você tem que ter a coragem de dizer, não, você é meu filho, mas não vai ficar nessa casa mais. Porque eu acho que muita gente não tem coragem, inclusive, de expulsar da vida dela um marido violento, uma mulher sem consciência. E essa expulsão é necessária. O que não significa que você vai abandonar a pessoa à própria sorte no momento que precisa de ajuda. Então eu faço essa ressalva porque a gente que tem essa consciência de trabalhar com muitas pessoas no plano da psicologia transpessoal, é preciso que num dado momento você dê essa coragem para a pessoa. Não pode mais. Você não vai resolver o problema dela nem o seu. Entendeu? Então faço apenas essa ressalva ao que se falou, porque eu achei que seria necessário fazer essa ressalva. Muito bem, Gleide, 1 minuto para você, percepção sobre esse tema. Então, eu volto a bater na tecla da psicoeducação, Marcos. Eu acho que sem conhecimento e sem psicoeducação é impossível a gente ampliar consciências, né? E dentro do que eu trabalho e é o que eu acredito, a partir da minha própria experiência, que é o que me transformou, é trazer, né, esses pilares de consciência, né, para as pessoas. Por exemplo, dentro de Mindfulness, dentro do programa de 8 semanas, que é o protocolo de saúde e qualidade de vida que eu dou e vários outros profissionais formados também dão, nós trabalhamos num primeiro momento a saída do piloto automático, do ter para o ser. Num segundo momento, nós trabalhamos a autorregulação emocional, que é uma soft skill importantíssima hoje nesse mundo que a gente vive caótico. E num terceiro momento desse programa, nós trabalhamos as habilidades do coração, que é o cultivo dessas virtudes superiores, né, do espírito, né? Nós trabalhamos primeiro a autocompaixão. Primeiro eu sou generosa comigo mesma, depois eu trabalho a compaixão com o próximo e a empatia. E o programa, ele ensina esse religare, né, o que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje, e que é um caminho para isso. Muito bem, então no terceiro bloco vamos religar todos aqui, cada um dentro da sua percepção, ou seja, tudo que é vida traz na história, não leve tanto ao pé da letra, são metáforas ou alegorias, ou parábolas, como dizia Jesus. Então fica aí a dica, no próximo bloco a gente fecha esse raciocínio. Eu fecho esse bloco trazendo o que nós começamos a falar aqui, religar. A natureza está em nós, assim como nós estamos na natureza. E é por isso que você tem que descobrir um novo jeito real de viver. É isso mesmo. É você se reconectar com a natureza, porque o condomínio Quinta das Araras traz 100 mil metros quadrados de natureza pura para você celebrar a sua vida. 50 mil metros quadrados de infraestrutura de lazer, entretenimento e esporte e 2 lagos contemplativos, contemplar a vida. Tudo isso com a comodidade da cidade, a facilidade da cidade, mas a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Tudo isso para você celebrar um novo jeito real de viver. Acesse condomínio quintadasararas.com.br, um empreendimento do Grupo Real com participação do Grupo Presoto. Celebre a vida, conheça, aproveite as últimas unidades, as joias da coroa do condomínio Quinta das Araras. Vamos para um pam e a gente já volta com Gleide Prado, os ativistas da felicidade, celebrando a vida no Show da Manhã. Uma rádio revista hoje, terça-feira, martes, em espanhol. Super Terça Show da Manhã, um bate-papo sobre tudo que você quer, tem que saber sobre a vida. É um show e viver é uma arte. Estamos aqui com Gleide Prado, onde nós vamos responder agora, provocar agora, já que nós temos os pilares do resgate da humanidade, é a sua cura, o seu resgate da mente, do espírito, do corpo, e harmonizando tudo isso, será que é possível ter saúde emocional em um mundo tão caótico? Já que nós falamos de profundidade das águas e a experiência das águas rasas, a transformação do ativismo e a transpessoal falando da química da paixão ou dos apaixonados. É essa religação que a gente
tem que redescobrir ou reencontrar, porque a gente está mais perdido que segue em tiroteio. Você não tem luz no fim do túnel mais, nem aquela que o trem que vem em direção a você, porque nós estamos aí no mundo de perna para cima ou de perna para baixo. Eu me lembro muito eu sou muito apaixonado e estudante do tarô, que o tarô acompanha a humanidade desde a época da humanidade. Então a Cabala traz isso. E tem o enforcado. A carta do enforcado é muito interessante porque ele é enforcado de cabeça para baixo e nos remete a uma cruz. E aí as pessoas sempre, quando sai essa carta, falam: nossa, o enforcado é uma carta que mostra uma negatividade. E aí você vai descobrir que não. É alguém olhando o mundo por outra perspectiva. A perspectiva de quem está com a cabeça para baixo, buscando um novo entendimento. Ou seja, uma forma de você sair dessa normose. É uma forma de você entender que existem. Olha, quando Jesus afirmou: a casa do Pai tem várias moradas, ele já afirmava que nós não estamos sozinhos nesse universo, nesse cosmos, E hoje a gente tem cientificamente provado que existe aí vários paralelos. Então é um momento de você se religar. Então vamos dedicar esse terceiro bloco em aprofundar qual o primeiro passo para você sair da normose. Qual foi a experiência de cada um de vocês? O que é fazer uma universidade e estudar o transpessoal? Assim como metafísica. Todo mundo fala metafísica, física quântica. Virou moda e ninguém sabe o que é quântico. Então, são fatores que, se a gente não se reconectar, não tiver a humildade de reaprender e deixar de ser professor de Deus, nós não vamos entender a grande divindade que tem em cada um de nós. Então, 2 minutos para você, Gleide. Qual o primeiro passo? Então, Marcos, é tão assim difícil eu falar qual é o primeiro passo, né? Porque é como se eu estivesse querendo dizer para as pessoas qual é o primeiro passo que ela deve dar, né? E como se diz, eu não sou professora de ninguém para dizer isso, seria uma pretensão, né? Mas infelizmente ou felizmente a gente ainda vive num mundo hoje que a força motriz ainda é o adoecimento. E muitas vezes a pessoa precisa chegar no fundo do poço para buscar esse religare, né? E lembrando aí que essa própria palavra religare é voltar a ligar, né? Quer dizer, nós sempre fomos ligados, nós apenas esquecemos disso, né? Então, talvez a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, né? Que são as doenças que eu falo, que são as doenças da alma, né, Rosenval? As doenças psiquiátricas, a maioria delas são doenças da alma. Então, talvez chegue um ponto que a pessoa não tenha mais aonde ir e ela começa a buscar algo que transcenda esse conceito aí, talvez até da nossa cultura, que é esse paradigma biomédico, né? A gente precisa sair desse estereótipo do paradigma biomédico, a gente precisa entrar dentro do paradigma do biopsicossocial e espiritual, né? Trazer, né, considerar o ser humano e tratá-lo, né, mais amplamente dentro, enquanto um ser integral que ele é. Então, eu acho que é tomada de consciência, né? Então, o convite que eu faço é a pessoa sentir que é o momento dela, né, que busque, né, um curso que seja, né, nesse sentido de transpessoal, que busque um curso de mindfulness, de meditação, para poder, que busque leituras, né, que sejam nesse sentido de tentar se conhecer através, por exemplo, da filosofia. A filosofia é um grande meio da gente se conhecer e desenvolver virtudes. Então, assim, existem vários caminhos aí que nós podemos percorrer em busca, né, desse religar e dessa cura. Muito bem, eu quero celebrar aqui, que eu acabo de receber aqui, monitorando os nossos canais,
que o número de ouvintes e de audiência no YouTube está um recorde. Significa que nós temos aí muita gente interessada no tema de se religar, de se reconectar. Então vamos lá. O primeiro passo para você, Geraldo Rocha, 1 minuto e meio para você. Condensa aí. Olha, eu continuo batendo na tecla que o grande problema do mundo são as pessoas. Nós, para entendermos o papel que cada um tem aqui e fazer algo melhor, e eu fazendo algo melhor para a sociedade, eu estou fazendo algo melhor para mim, eu estou impactando o ambiente onde eu vivo. Eu acho que o primeiro passo, Marcos, é você entender que a autossuficiência não leva ninguém a lugar nenhum. Ninguém é professor de Deus, repetindo o que você disse, porque ninguém sabe nada desse universo, nem dos outros que nos rodeiam. E por isso, eu acho que o mais importante é a gente entender que as nossas dores de alma, de consciência, elas vão amenizar da maneira que eu olhá-las no espelho e elas refletirem para mim um ponto de mudança, uma virada de chave, né? A virada de chave não é só a virada de carreira, como eu fiz, como a Gleide fez, como outros fizeram. É uma virada de consciência de que o que eu posso fazer, ela está muito perto daquilo que eu vivo, onde eu posso tocar. O grande desafio que nós temos é das pessoas entenderem que as mudanças longas, que eu digo que é o conceito da cauda longa, ela chega com muito vagar, ela chega com muito passo lento, como se diz por aí. E a gente hoje quer uma coisa instantânea. Eu quero falar aqui e resolver o problema lá do outro lado. Não vai acontecer. Nunca aconteceu. Existe um tempo e um espaço a ser vencido dentro desse processo. É assim que eu vejo que, se a gente der o primeiro passo, essa caminhada vai se tornar menos longa. Muito bem, Rosenval Ferreira, 1 minuto e meio para você. Qual o primeiro passo? Eu tenho poucas dúvidas que o primeiro passo é querer. Porque se você não quer uma coisa, não vai acontecer. E para pessoas que gostam de estatística, para provar que o Brasil deveria ser o país mais feliz e com menos doenças do mundo. Porque nós temos o maior número de farmácias per capita do planeta. O maior número de farmácias per capita do planeta. E Goiânia tem um dos maiores números de farmácia por habitante que é em Goiânia. Para você ter uma ideia, só nesses 3 quarteirões que nós estamos aqui, existem 11 farmácias. Então nós éramos para estar muito bem, porque o número de medicamentos vendidos no Brasil, você acredita que recentemente em Goiânia faltou um medicamento que se chama PATS, que é um remédio para dormir, que faltou nas farmácias. Porque todo mundo está tomando esse remédio. Ninguém dorme mais tranquilamente. Então a pessoa que gosta de estatística é o seguinte, não está resolvendo o problema. E se não está resolvendo, tenta resolver de uma forma que não seja medicamentosa, porque os especialistas estão aí, os livros estão aí e é possível praticamente você resolver quase todos os tipos de enfermidades, desde que não deixe ela se instalar, porque, por exemplo, quem é diabético como eu já chegou no ponto que quase de não retorno, mas a maioria das enfermidades, principalmente com crianças, podem ser resolvidas com um pouco de atividade mental adequada a essa finalidade. Muito bem, eu vou quebrar o gelo aqui um pouquinho e vou trazer uma grande novidade que eu falei no segundo bloco, quero mostrar ao vivo aqui na minha câmera, especial para todo mundo, que é a cartilha da ADEME. O mercado imobiliário goiano é referência no Brasil. Então agora você vai poder fazer um beabá e aprender como comprar o seu imóvel. Especialistas escreveram essa cartilha para você não ter dúvida. Qual a legislação que regulamenta a venda de imóveis ainda em construção, ou seja, imóveis na planta? Você vai saber como funciona cada uma das modalidades de compra de imóveis na planta, disponíveis no mercado. Você também sabe e vai não ter mais nenhum tipo de dúvida como é possível comprar imóvel na planta de cooperativas habitacionais?
Então você vai ter a resposta aqui na cartilha. Pode vender apartamento sem registro da incorporação no cartório de registro de imóveis? Então, guia básico para você fazer o seu investimento com mais segurança, porque a ADEME está sempre do seu lado. E falando em ADEME do seu lado, eu vou trazer aqui uma provocação, então, filosófica, dentro de tudo que nós estamos falando. O imediatismo que o Geraldo colocou, as farmácias que o Rosenval ilustrou. Se farmácia fosse sinônimo de saúde, então o Brasil estava saudável, né? E a provocação que a Gleide está fazendo a todo momento do religare, porque nós já estamos num processo que nós viemos completo. Nós fizemos foi desligar. E como é que religa com tanta distração? Então tem uma historinha muito curta, mas muito profunda, de água profunda, como disse o Geraldo Rocha, que é o seguinte: um viajante, um peregrino, rodando o mundo inteiro, chega num lugar que ele fica assim, surpreendido com tanta beleza. Um jardim espetacular, com plantas que ele nunca tinha visto, flores que ele nunca tinha visto. Mas quando ele entra para passear no jardim, ele começa a ter uma tristeza profunda, porque ele encontra lápides, que são aqueles blocos de cimento, como se você estivesse no cemitério, falando aqui 15 anos, Jaz 15 anos. Uma outra aqui 12 anos. Numa outra 4 anos. Numa outra 20 anos. Numa outra 5 anos. E aquilo foi dando uma tristeza tão profunda na alma, que ele falou: que pecado que esse povo fez para viver tão pouco. E aí ele encontra o diretor do segurança lá do jardim, e ele já chorando fala: o que tem de maldição nessa região que as pessoas vivem tão pouco? Eu encontrei ali 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, 20 anos. Ele falou: não, você está equivocado. Aqui as pessoas têm vida longa. Aqui a média é de 90 anos, tem gente que vive 120 anos. Mas o que está registrado aí? São os momentos de felicidade na vida deles. Aí que ele chorou de verdade. Como é que você tem uma vida de 90 anos para ter 3 anos de felicidade? Como é que você tem uma vida que você busca e achando que você é professor de Deus e você vai encontrar solução na farmácia? Então nós precisamos nos reconectar para a gente entender quem nós somos. Porque a vitalidade do ser humano, ela está desenhada para até 100 anos, se você realmente sabe viver harmoniosamente com espírito, corpo e mente. Só que, às vezes, a gente se preocupa que tem muito pesticida nas horticulturas, mas a gente está tomando bebida distorcida, bebida falsificada, uísque de 5ª categoria e celebrando noites de ilusão e não celebrando os momentos de vida. Então você trouxe, tem gente que dorme remédio, toma remédio para dormir, outros tomam para acordar e outros tomam para garantir o dia a dia. É inadmissível que essas bebidas que falam que são estimulantes sejam vendidas como refrigerantes no mercado. Os Red Bull da vida. Ou seja, nós não estamos falando de uma sociedade que quer religar e cultuar a saúde mental, espiritual e física. Onde você vê morte porque alguém aplicou uma coisa que não sabe no glúteo, com pessoas que não têm qualificação para fazer uma harmonização. E que harmonização é essa? Isso é saúde? É gente tomando Ozempic, furando o corpo o tempo todo para buscar um padrão de beleza que não existe? Então está na hora da gente parar e refletir. Eu vou trazer mais 3 pérolas do Nelsinho e quero saber o que a Gleide ainda não falou e quer falar, e a nossa audiência quer escutar. O que o Geraldo ainda não falou, que ele quer falar, e o que o Rosenval ainda não falou, sem ser da farmácia, que ele quer falar. Porque um cara que tem a idade dele, ele não pode ficar falando em vida curta.
E ele, como ativista da felicidade, tem que ser exemplo para nossa audiência. Eu, quando crescer, quero ser igual ele. Quero chegar até nesse momento. Mas tudo isso, vamos para as pérolas da Casa Ouro e a gente já volta aqui, porque nós estamos no ambiente que motiva Marelli. Então vamos lá. Você que gosta de um Marai Reserva chileno, Cabernet Sauvignon ou Cabernet, corre e compra de 119 por 110. Tudo isso é só na Casa Ouro. O Tempranillo Visar espanhol, que maravilha de vinho, do meu querido Pablito Miranda, 129 por 115 reais. E o Tierras Altas Cabernet Sauvignon argentino é uma maravilha de vinho, 110 por 89. Onde? Só na Casa Ouro do meu corintiano Nelsinho e do meu São Paulino Mordomo Mor Jeffs, aqui na T63, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Vamos lá. Minha querida, não, vou começar com o masculino, que aí você fecha o programa. Então vamos lá. Rosenval Ferreira, o que você ainda não falou e quer falar, e em 1 minuto você pode mandar um recado para nossa audiência maravilhosa sobre a sua experiência de vida. Rosenval, o ativista da felicidade. É interessante que quando nós começamos esse programa, eu era mais velho que você, agora sou muito mais novo, né? É bom que se diga isso. Aqui eu dou uma resposta. Mas, o Marcos Vinícius, é interessante a gente lembrar que o ativismo da felicidade, ele não subsiste sem o amor. Porque o amor é uma força motriz tão poderosa que, se você se entrega a fazer amor, provocar o amor entre as pessoas, isso reverbera de uma forma muito eficaz na sua vida. E toda pessoa que sai espalhando o amor, ela vive melhor, ela enxerga melhor, ela aprende melhor. Eu acho que o grande segredo nosso é saber amar. Amar todo mundo que você puder, que tiver ao seu redor. Se eu puder dar um conselho, faça isso. Que isso vai funcionar certamente até para a sua saúde. Porque no arremate eu digo o seguinte: as pessoas ficam muito preocupadas às vezes com as bobagens muito grandes, quem vai amar quem, de que maneira vai amar, e não se preocupam em eliminar totalmente o ódio, a vingança, as paixões que levam à violência. Então, o meu conselho é: ame o máximo que você puder, inclusive amar a si próprio, que é uma boa pegada, que a nossa querida especialista disse isso muito bem. 1 minuto para você, Geraldo Rocha, empreendedor e escritor. E agora eu vou fazer eu não sabia que o Show da Manhã tinha essa potencialidade. Eu escutei aqui ao vivo, para toda a audiência saber, a nossa querida Gleide Prado celebrando Irmãos das Estrelas. Eu fiquei tão orgulhoso que disse para ela que quero a opinião depois, quando ela terminar o livro. Mas esse livro, Irmãos das Estrelas, um dia nós temos que debatê-lo. Ele é muito interessante mesmo. Olha, o Rosenval discutiu aqui e recitou o mantra que é a minha vida, é o amor. Parece ser brega, tal. As pessoas ainda falam: como é que você, que é um cara meio que campestre, meio cowboy, fica falando tanto de amor? Eu acho que realmente o motriz do mundo, da vida. E eu acho que o amor, ele traz benefício em todas as áreas. Eu, por exemplo, não tomo nenhum remédio, até hoje. 0. Nunca tive uma dor de cabeça, nunca tomei um remédio para dormir, nem para acordar, nem para aguentar. E eu sou um cara que acha que está tudo bem. Inclusive tem um mantra que eu aprendi com um amigo meu, e eu vivo aprendendo. Acho que isso, eu falo que eu tenho a cabeça de 20 anos, o corpo de 30 e a sabedoria de 55, né? Porque a sabedoria ainda está menos do que a atividade. Mas tem um amigo meu que ele diz: tudo certo, tudo certo. Tá? Não vou dizer quem é, porque senão fica... Mas eu passei a repetir isso. Tá tudo certo, tá? Eu que não tomo nada, com o que toma muito, com o que... Se eu puder pegar na mão, vamos embora, né? Vamos fazer uma caminhada juntos, aí tá tudo certo. Eu diminuo meu ritmo, não vou correr 10 quilômetros, não vou correr a 8 km por hora.
É isso que eu acho. Achei lindo todo o seu posicionamento, bacana. Eu acho que realmente a mente, como se diz, é o caldeirão de tudo. E é aí que está o nosso desafio. Muito bem, antes da Gleide falar o que ela ainda não falou, mas quer falar, eu vou trazer que viver é essencial. E esse é o mantra, o posicionamento da GPL Incorporadora, que faz parte da ADEME. Então, a ADEME, você já sabe, garante o seu imóvel, e a GPL traz para você um maravilhoso mundo da qualidade de vida para você embarcar nesse momento aqui na Nova Suíça, que é o Trip World Home. Um sucesso de vendas no pré-lançamento, no lançamento, últimas unidades, apartamento de 66 a 110 metros quadrados, nesse bairro maravilhoso, de vizinhança, de padarias, conectado com Vaca Brava, conectado com o Areião, conectado com a Serrinha e com árvores, com ruas arborizadas, vamos chamar assim, e ainda você trafega, tem mobilidade, é um paraíso. Trip World Home é a nova oportunidade de você viver a vida essencialmente. Quer saber mais? @GPL Incorporadora, porque viver é essencial. Vamos lá, minha querida Gleide, 2 minutos para você falar o que ainda não falou, mas quer falar e a nossa audiência quer escutar. Então, não tem como a gente fechar esse programa e essa partilha que a gente está tendo aqui tão rica, né? Sem falar que acho que o convite é para o amor realmente, é para amar, para começando a se conhecendo, para se amar, para que isso reverbere no nosso entorno, porque quando eu busco esse autoconhecimento, eu começo a minha mudança da minha ecologia interior, e isso vai me transformar e, consequentemente, vai reverberar em quem convive comigo, né? Nós somos seres que nós contagiamos com a nossa energia, né? Nós precisamos conceber o ser humano como energia, frequência e vibração, né? Nós somos, né, essa essência, nós somos átomos, né? E somos feitos dessa matéria que é a energia, né? Então, a nossa energia que a gente carrega é a energia que contamina os ambientes que a gente entra, né? Então, fica esse convite para a audiência que se interessa por esse tema, né? Do religare, né? Para entender que nenhum de vocês jamais esteve separado dessa fonte. Essa fonte está dentro de cada um enquanto semente potencial. Você só precisa cultivar para que ela floresça. E aí os meios, cada um vai descobrir o seu meio. Aqui nós falamos sobre várias possibilidades, né? Pode ser através buscar a filosofia, que vai te ensinar a desenvolver virtudes, né? Buscar o contato com a natureza, né? O Rosenval falou que nós temos 11 farmácias aqui no entorno, né? Não temos uma escola de meditação, né? De autoconhecimento, né? De mindfulness, Não, né? calma, nós temos a escola de meditação todos os dias, aqui o show da manhã com o ativismo da felicidade. Verdade, né? Eu me considero uma pessoa ativista total da felicidade, do amor, né? Então é isso, fica esse convite para que as pessoas realmente despertem para o que elas realmente são, né? Todos vocês que estão nos ouvindo são centelhas dessa fonte criativa, né? E todo o potencial está aí esperando para que esse solo seja fertilizado, para que todo o potencial floresça. Muito legal, eu vou trazer uma experiência, mas antes eu quero celebrar hoje em homenagem ao meu querido Rosenval, ativista da felicidade, que hoje é o dia da juventude. Então é o dia do Rosenval, já que você se autoproclama assim, precisa dessa reafirmação, então hoje é o dia da juventude. E eu tive uma experiência muito bacana. Semana passada eu passei 3 dias em Bogotá e reencontrei uma amiga de que 30 anos eu não havia. Uma artista da televisão local, fazia novelas e uma série, mas um ser humano brilhante. E o nome dela, eu comecei a brincar, porque ela chama Silvia de Deus, que é Silvia de Deus. E eu falei, então tá, Silvia, agora eu também sou Marcos de Deus, eu sempre fui Marcos de Deus. Então as pessoas deveriam celebrar isso, nem que seja internamente.
Eu sou Geraldo de Deus, eu sou a Gleide de Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, e esse entrelaçamento quântico, ou essa religação, é o que faz parte da gente poder novamente buscar e se conectar com a nossa centelha divina, que ela não envelhece, ela não perde a luz, a gente só esconde ela, ou a gente nega. Então é o momento de você se autoafirmar. Eu sou a Maria de Deus. O que é Deus? É essa força criativa que me move todos os dias, esse espírito iluminado que me carrega, ou que aceita esse corpo como ele é. Então, já que a vida é uma escola, vamos mudar de série. Vamos buscar as nossas formações diárias. Esse é o propósito do show da manhã. E eu vou fazer mais uma homenagem ao Rosenval aqui, porque hoje eu estou celebrando a paixão, o amor. Então, é bíblico, mas foi transformado numa fala e numa música muito legal, que o verso, ainda que eu fale a língua dos anjos, eu nada seria sem o amor. Não adianta ser um anjo que não cultiva o amor. Então, dizendo isso, eu quero agradecer a presença maravilhosa da minha querida Gleide, a presença do meu escritor e empreendedor Geraldo Rocha. E tá tudo certo, Geraldo, tá tudo certo. Inclusive, minha filha de 14 anos está me matando do coração todos os dias, porque ela foi fazer um intercâmbio na Inglaterra de um mês, um intercâmbio de férias. E 14 anos num grupo, sozinha, sem pai e sem mãe, mas sem a mãe, porque o pai já é ausente por natureza, né, de presença física. E eu falo, tá feliz, tá tudo bem? Ela só responde, tá tudo certo. Aprendeu com quem, será? Não, chega a ser irritante, viu, Geraldo? No início eu falava, Marcos, isso me irrita. Eu tava isso assim, tá tudo certo, irmão, né? Como diz o Nelson, o vinho é um grande remédio, né? Eu aprendi com ele também. Acho que eu vou adotar esse modo, tá tudo certo. Eu passei a mesma experiência com a viagem para a Inglaterra e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, pronto. Então, celebrando a vida, eu vou trazer o último Anjo Acelerador para a gente fechar o nosso programa. Já agradeci os nossos convidados, a presença marcante. E mais um detalhe só, Gleide, a curiosidade da audiência. Como é que te encontra? Qual o Instagram? Onde é que te procura? 1 minuto para você. Tá. Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, Gleide Prado, psicoterapeuta. Pode falar comigo no privado, tem um link na bio que encaminha para o meu WhatsApp. E qualquer dúvida, estou disponível para responder e vai ser uma honra poder ajudar as pessoas. Muito legal. E o Show da Manhã agradece e eu fecho o programa porque nós temos que mudar o que nós compreendemos. O que é uma casa? Nosso corpo é uma casa para o nosso espírito. E a Líder Design Feito para Viver, olha que maravilhoso. Sabe que a casa não é apenas o lugar onde você mora. É o seu aconchego, é onde você faz a sua festa, é o seu coração. É por isso que nessa jornada de quase 80 anos, a Líder Design Feito para Viver sempre traz soluções completas e personalizadas para a sua casa ficar do seu jeito. Então você tem que conhecer a Líder Design Feito para Viver aqui na Avenida T2, no setor Bueno. Você vai se surpreender com o showroom e a loja parece uma casa cor, soluções para todos os ambientes e tudo com design, com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, uma loja do grupo Via Condote, especialista em qualidade de vida. Então nós temos que terminar. Quero agradecer a nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, a Jovem Pan líder em audiência, todos que estiveram na web, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vocês fazem a diferença, é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Agradecer a nossa equipe, o Piscão, a Nauali, o Paulo, a nossa equipe maravilhosa de ativistas em Caldas Novas, a Alessandra, Sérgio e Mayra, e dizer que amanhã tem mais. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã.